Salve futebotequeiro, como é que vocês estão? Rodolfo Gomes na área. Eu estou aqui para falar um pouquinho sobre a eliminação vexatória do São Paulo na Copa Libertadores. Acabou de perder aí a classificação para o Talleres da Argentina, um jogo tenebroso, que o São Paulo não conseguiu nem passar perto de reverter o resultado. Mais uma vez não jogou bem, mais uma vez totalmente desorganizado, mais uma vez sem padrão tático nenhum. Os jogadores individualmente, com algumas exceções, talvez o Hernanes ali que tenta ser um cérebro, pelo menos uma mente pensante naquele meio de campo, e o Arboleda muito firme lá atrás. Eu não consigo elogiar absolutamente nenhum outro jogador. Um time sem alma, sem raça, que, nossa, joga sem a menor condição de bater nenhum time que se preza como profissional nesse momento. Eu tô chocado com o momento do São Paulo. Eu nunca vi na minha vida, sem brincadeira, eu nasci muito próximo das maiores glórias do São Paulo, ali, nasci no final dos anos 80, o São Paulo no início dos anos 90 ganhou tudo. Inclusive eu tive uma admiração quando pequeno, quando criança. O São Paulo foi o primeiro time que eu admirei, tinha o Raí como ídolo, então cresci vendo o São Paulo. Depois peguei aquela fase de 2005, 2006, 2007, 2008, que foi campeão da Libertadores, Mundial, tricampeão brasileiro. Parecia que o São Paulo caminhava para se tornar o grande time brasileiro e assim, mais implacável da sua história. Nunca naquele momento poderíamos imaginar que chegaria num fundo do poço tão grande, há tantos anos sem conquistar um título. E não é só fila não, mas chegar em 2019 com poder de investimento após ter feito um campeonato brasileiro até que bacana com o Aguirre, teve um pouco de ilusão ali aquela liderança, depois caiu, mas ainda assim conseguiu se classificar para a Libertadores, mesmo após a demissão do Aguirre e efetivação do Jardine. E assim, foi um ano ok para o São Paulo, baseado em tudo que ele investiu. E aí não bastasse, não estamos satisfeitos, vamos investir, vamos trazer jogadores pesados, vamos gastar o que tivermos que gastar no Pablo, vamos comprar de novo, trazer de novo o Hernanes, vamos colocar esse time em patamar de disputar título. E aí o balde de água fria foi gigantesco em cima do torcedor do São Paulo, que não bastasse o time nem sequer melhorar, ele piorou drasticamente. O trabalho pelo Jardine até agora, feito pelo Jardine até agora, é um horror. Um cara que pode ser chamado de tudo nesse momento, menos de técnico de futebol. E assim, pô, ele me parece ser um cara super bacana, um cara que tem futuro pela frente. Não, a culpa não é só dele, falta muita coisa ali no São Paulo, falta bons jogadores em uma série de posições. São Paulo gastou muito em poucos jogadores, em posições que de repente poderia ter pegado essa grana dividida e trazido mais jogadores para as outras posições do campo, como por exemplo bons laterais. São Paulo tem dois laterais hoje que jogam em nível de Série B, Reinaldo e Bruno Pérez. Bruno Pérez é um cara que já jogou no Santos, jogou bem algumas temporadas, jogou na Itália, foi bem. Lá na Itália se transformou mais num ponta porque viram que ele não tinha característica nenhuma de marcação. Agora o Reinaldo, cara, assim, jogou bem em Ponte Preta e Chapecoense, nunca jogou, e já havia jogado no São Paulo antes, nunca conseguiu se provar. Dois caras que assim não servem hoje para jogar no São Paulo. Um time que não tem um primeiro volante de qualidade. Jusilei parece um boi de tão gordo. E o Hudson, por mais que seja esforçado, que não jogou nessa partida aí contra o Talleres, estava suspenso, apesar de ser esforçado, não é o cara ideal para o São Paulo, então há muitos buracos nesse time. Diego Souza, um jogador a menos, o Nenê só serve para arrumar confusão em vestiário, derrubar treinador. Virou um caos o São Paulo, que é totalmente um reflexo da sua política. Levada pelo presidente Leco e pela oposição inoperante política do São Paulo, que estava junto ao Leco no chamado Aeroleco, que levou esses dirigentes para assistir o primeiro jogo lá na Argentina. Os conchavos todos feitos, todo mundo se elogiando. O São Paulo hoje não tem nenhuma oposição minimamente efetiva. O cenário é caótico para o torcedor são paulino. Não há uma mínima saída que você possa ver, nossa, há uma luz no fim do túnel. Não existe nesse momento uma luz no fim do túnel. A gente pode esperar que agora, muito provavelmente com a demissão do Jardine, o São Paulo contrate um técnico mais experiente e o Aguirre, que conseguiu já fazer esse time, mesmo sem esses reforços, se tornar competitivo. É possível que um técnico mais experiente consiga transformar esse time do São Paulo num time mais competitivo
ao longo do ano, mas ainda é muito pouco, e eu não consigo ver o São Paulo com esse time, com esses jogadores brigando por absolutamente nada ao longo do ano. As coisas, futebol, vocês sabem, tudo pode mudar em questão de dias, eu posso dar com o burro na água, mas pelo menos o cenário que parece agora, olhando esse time do São Paulo jogar, é que não há a menor saída. E é muito triste ver o São Paulo nessa situação, uma situação que começa de cima para baixo, questões de diretoria, passa inclusive pelo departamento de futebol com Raí, Lugano, essa galera toda que tem feito um péssimo trabalho, tomadas de decisões equivocadíssimas, a começar pela demissão do Aguirre ano passado e depois pela efetivação do Jardim e depois pela manutenção do Jardim para 2019, mesmo com o mau trabalho que ele fez no final de 2018. Ou seja, decisões totalmente equivocadas. Olharam para o elenco do São Paulo, tinha ali uma série de problemas. Não, vamos investir tudo que a gente tem no Pablo, como se ele fosse o salvador dos problemas. Vamos trazer o Hernanes de volta. Cara, não é assim. Futebol é feito de maneira mais simples. Você precisa tapar buracos do time, buracos esses que não foram tapados. E hoje o São Paulo colhe os frutos das péssimas decisões administrativas que tomou, e a eliminação, apesar de ser vexatória, dos episódios mais tristes da história do São Paulo, a gente só espera que possa servir de lição para os dirigentes, sobretudo para os jogadores que estiveram presentes, e que São Paulo consiga fazer um ano minimamente aceitável depois dessa eliminação completamente assim complexa, difícil de analisar, porque foi um negócio muito feio. Eu imagino que o torcedor do São Paulo agora deve estar envergonhado do jogo de futebol que apresenta o seu time. Nem parece o São Paulo, aquele São Paulo glorioso, tricampeão da Libertadores, tricampeão mundial. Aonde foi parar esse São Paulo? Essa pergunta que eu te faço para você responder aqui nos comentários. Aonde foi parar aquele São Paulo que era um time tido como o maior time desse país, o time mais vencedor da história desse país, e o time que fazia com que seus adversários o temessem, principalmente adversários estrangeiros. O retrospecto do São Paulo contra estrangeiros é absurdo. Cadê aquele São Paulo? O que aconteceu com aquele São Paulo? Aonde foi parar? Responda para mim aí nos comentários, beleza? É isso, grande abraço e até o próximo vídeo.